Bom dia, hoje é 14 de julho, estamos iniciando aqui a nossa primeira aula de resolução de exercícios com foco no Enem 2021. Eu sou o professor Adriano, vamos dar início. Então, gente, de acordo com a lista de exercícios que eu dei a vocês, o primeiro exercício diz o seguinte: uma escada medindo 4 metros tem uma de suas extremidades apoiadas no topo de um muro, e a outra extremidade dista 2,4 metros da base do muro. A altura desse muro é... Então, uma questão como essa, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que pensar, é a construção da situação física. Ou seja, visualizar o que está acontecendo. Então, você tem uma escada que mede 4 metros, tá? Então está representada aqui por essa linha. Você tem a distância do muro, que está representada aqui por essa barra. Então, a distância do muro até o pé da escada é de 2,4 metros. O comprimento da escada, de acordo com o dado da questão, é de 4 metros. E ele está pedindo para você determinar essa altura aqui. Então, essa é a situação física do nosso problema. Quando você observa a figura, você pode perceber que aqui se formou um triângulo, né? Se formou um triângulo. E não é um triângulo qualquer, é um triângulo retângulo, né? O triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, né? Ou seja, os catetos desse triângulo, né? 2 dos lados desse triângulo são perpendiculares, né? No triângulo retângulo, esses lados perpendiculares são chamados de catetos, e esse lado aqui, oposto a esse ângulo de 90, é chamado de hipotenusa. Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre o recurso que nós vamos utilizar para resolver esse problema. Esse problema, basicamente, se resolve através do Teorema de Pitágoras, tá? O Teorema de Pitágoras, ele é construído a partir das relações métricas de um triângulo retângulo, que vocês podem pesquisar no YouTube ou até no Google, e você vai encontrar essas relações até com certa facilidade. Então, o que diz o Teorema de Pitágoras? Dentro de um triângulo retângulo, tá? Dentro de um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, você tem esse lado oposto ao ângulo de 90 graus sendo a hipotenusa, e você tem esses dois lados aqui, né, sendo os catetos, onde um é chamado de cateto menor e o outro de cateto maior, né? Basicamente, só para diferenciar os nomes. Então, o que diz o Teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, essa é a informação necessária para você resolver esse exercício. Então, vamos voltar ao nosso problema. Nós temos aqui uma escada escorada em um muro e uma distância do pé da escada até o muro de 2,4. Então, a gente pode identificar, em relação ao triângulo retângulo, que essa escada aqui, ela significa, né, ela representa a hipotenusa... Só um momento, gente. Eu já desliguei o alarme e ele continua. Então, essa hipotenusa aqui, né, a escada representa a hipotenusa. Esse 2,4 aqui, que é a distância do pé da escada ao muro, representa o cateto menor. E a altura do muro representa o cateto maior. Então, pelo Teorema de Pitágoras,
nós temos que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, o que é a hipotenusa? 4. Então, 4 ao quadrado vai ser igual a 2,4, que é o cateto menor, ao quadrado, mais h ao quadrado. E agora, basicamente, é você resolver essa equação aqui. Tá certo? Bom, 4 ao quadrado é 16. 2,4 ao quadrado é 2,4 vezes 2,4, que vai dar 5,76, mais h ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, o h. Então, subtraindo os dois membros da igualdade por 5,76, você vai ter 16 menos 5,76 igual h ao quadrado. 16 menos 5,76 vai ser igual a 10,24 h ao quadrado. Esse quadrado vai para o outro lado na forma de raiz, né? Passando raiz quadrada dos dois lados. Como nós estamos trabalhando com medidas de comprimento, não tem sentido em falar em mais ou menos a raiz quadrada, porque o lado negativo não nos interessa, né? A gente não tem como ter uma construção de lado negativo. Aluno aí, cara. Já liberei. Bom, então, a questão toda, às vezes, fica na dificuldade até de resolver uma raiz quadrada. Como é que você faz a raiz quadrada de um número decimal, gente? Eu acho que o mais simples seria você transformar o número decimal numa fração decimal, e aí transformar 10,24 em uma fração decimal. Você escreve o número, né, sem as casas decimais, e embaixo você vai colocando quantos zeros você tiver aqui de casas decimais. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 casas decimais, 100. Então, raiz quadrada de 1.024 sobre 100. Raiz quadrada da fração, né, da divisão, é igual a raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Se você fatorar o 1.024, que para mim é uma das formas mais fáceis de você extrair a raiz quadrada, fatora o 1.024, você vai perceber que vai aparecer 10 vezes o número 2 nessa fatoração. Então, para cada 2 números iguais na fatoração, um vai sair da raiz. Então, se eu tenho 10, 2 na fatoração, vão sair 5. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar 32. E a raiz quadrada de 100, todo mundo sabe que é 10. Então, o resultado ficaria 32 sobre 10. Né? E aí, dividir por 10, volta novamente para o número decimal. É só andar uma casa com a vírgula, vai dar 3,2 metros é a altura correspondente do muro, letra A. Tá certo? Então, esse exercício aí trabalha basicamente com o Teorema de Pitágoras, né? Além de você também trabalhar um pouco com radiciação, né? Transformação de número decimal em fração decimal, aplicar propriedades de radicais, né? E a transformação, novamente, de uma fração decimal para um número decimal. Bom, então essa é a primeira questão. Vamos para a segunda questão. A segunda questão foi uma questão que caiu no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2017. E dizia o seguinte: em um triângulo ABC, BAC é o maior ângulo e ACB é o menor ângulo. A medida do ângulo BAC é 70 graus maior que a medida de ACB. E a medida de BAC é o dobro da medida de ABC. E aí ele pergunta: quais são as medidas desse triângulo? Bom, essa questão aqui é uma questão que envolve o conceito de triângulos, de ângulos internos de um triângulo. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é a construção.
Então, vamos lá. Eu tenho um triângulo. O símbolo, né, BAC, aquele acento circunflexo no A, significa que aquele ali é o ângulo indicado no vértice A. Tá? Quando ele coloca assim BAC, é porque é o ângulo formado pelo segmento BA e AC. Então, é esse ângulo aqui, é o ângulo A. O acento circunflexo está em cima do ângulo correspondente do vértice. Tá? Então, esse aqui é o ângulo BAC, esse aqui é o ângulo ACB, né? E esse aqui seria o ângulo ABC. Tá? Então, ângulo B, ângulo A, ângulo C. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever algebricamente as informações que ele nos deu. Tá? Então, ele diz o seguinte, outra coisa, você tem que escolher, né, um ângulo para chamar de x, de y, de alfa, de θ, dá uma incógnita qualquer a esse ângulo e escrever os outros ângulos em função desse. Tá? Então, eu segui a lógica. O que ele diz ali? Ó? A medida do ângulo A, BAC, é o ângulo A. A medida do ângulo A é 70 graus maior que a medida do ângulo C. Então, se eu chamar C de x, o ângulo A é 70 graus maior. Então, ele vai ser x mais 70. Então, novamente, chamando o ângulo C de x, como ele fala que o ângulo A é 70 graus maior que o ângulo C, então eu vou ter que esse ângulo A é x mais 70. Ok, tá claro. Só que ele diz que a medida do ângulo A é o dobro da medida do ângulo B. Então, se A é o dobro de B, B é a metade de A. Uma consequência lógica. Se A é o dobro de B, B é a metade de A. Então, você pega aqui o valor do A, que é x mais 70, dividido por 2. Então, aqui eu já identifiquei os 3 ângulos em função do ângulo x, né, que é o C. Bom, e agora? O que eu faço? Bom, vamos entender um pouquinho sobre a soma dos ângulos de um polígono. Tá? Isso aqui é um triângulo. Vamos entender um pouquinho como funcionaria para qualquer polígono. Então, gente, a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, tá, é dada pela expressão n menos 2 vezes 180, ou 180 vezes n menos 2, onde n é o número de lados do polígono. Então, além disso, se esse polígono for um polígono regular, o que é um polígono regular? Todos os seus lados, gente,